Voltamos no Global Agribusiness Forum com Alberto Pfeiffer, diretor executivo do CEAL. Alberto, o CEAL é reconhecido pelo governo, pelas instituições internacionais e organizações internacionais? Sim, nós temos acordos de cooperação com diversas organizações intergovernamentais, uma organização dos Estados Americanos, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Corporação Andina de Fomento, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, enfim, Bladex, diversas organizações. Nós temos interlocução e projetos conjuntos e facilitamos aos empresários o acesso aos programas que essas instituições, que essas organizações têm disponíveis, linhas de financiamento, assessoria técnica, cooperação internacional. Isso também é uma função nossa, difundir, receber e canalizar essas demandas empresariais dessas organizações. Na opinião do CEAL, como é que estão os acordos comerciais, acordos bilaterais Depende entre do Brasil país. e outros países? Se você pensar no Brasil, muito aquém do que nós deveríamos estar. O Brasil perdeu o passo, o Brasil perdeu o tempo, o Brasil, de alguma maneira, ficou fora do esquema dos grandes arranjos internacionais, seja globais, seja mundiais de comércio. Nós apostamos nossas fichas a partir da plataforma do Mercosul, que fez muito sentido no final dos anos 80, ainda faz sentido do ponto de vista da Organização Geoeconômica Subregional, mas com o Mercosul pensamos em dar um salto para a OMC, a Organização Mundial do Comércio, como grande guarda-chuva de acordos, o grande ente normalizador e normatizador das relações comerciais internacionais. Infelizmente, esse entendimento nosso não encontrou o eco suficiente nos nossos principais parceiros e principais mercados. Nós sabemos que o tema da agricultura ainda é o impedimento maior para o progresso da liberalização comercial, seja com a União Europeia, seja com os Estados Unidos e agora com China, Japão, enfim. Então, a nossa fortaleza no comércio é a nossa debilidade na negociação comercial. Debilidade ou a nossa fragilidade, porque é muito difícil para um país que é importador de segurança alimentar, veja, estou usando o termo segurança alimentar, lidar com o fato de que o Brasil pode assumir o papel de quase que um fornecedor único de um determinado bem do qual ele seja dependente. Então isso nos coloca numa situação muito difícil. Nós temos que ter a sutileza de sabermos assegurar essa segurança alimentar para o parceiro, sem que ao mesmo tempo nos tornemos uma ameaça de controlar a sua integridade soberana. O desafio de aumentar esses acordos e aumentar a participação do Brasil no comércio internacional de commodities agrícolas é um desafio do setor privado, do empresário, ou é um desafio do setor público? Dos dois. Não há como ir para essa conversa, para essa batalha, se não for de mãos dadas, setor privado e governo. O governo é que tem a responsabilidade legal, constitucional, de realizar as negociações, mas é o setor privado que vai fazer comércio. O governo em si não comercia, né? Não realiza a compra e venda de produtos, quem faz isso é o setor privado. Então, somos os dois, governos e empresários, setor privado e setor público. Agora, a linha possível de atuação hoje é a linha dos acordos regionais, dos acordos bilaterais, mas ela tem que estar amarrada a uma estratégia de inserção internacional. Não adianta nós fazermos acordos apenas por fazermos. A negociação, por exemplo, agora em curso com a União Europeia, entre a União Europeia e Mercosul, é a mais avançada. Mas, ainda que ela chegue a um resultado formal, a um desfecho num acordo de livre comércio, de liberalização comercial, isso vai acontecer daqui a talvez 2 anos, para entrada em vigência daqui a 2, 3 anos depois de submetida à aprovação dos congressos nacionais dos países do Mercosul e de todos os países da União Europeia. Os efeitos desses acordos são de longo prazo. Você não pensa em um esquema de liberalização que não dure 10, 15 anos, né? Então, isso tem que fazer parte de uma estratégia de desenvolvimento. Não é fazer acordo por fazer acordo. Eu vejo com preocupação o assodamento agora do governo brasileiro em fazer um acordo com a União Europeia sem amarrar esse acordo a uma estratégia de desenvolvimento. Por que não fazer um acordo com os Estados Unidos, ou com o Japão, ou com a China? Por que não tentar várias frentes ao mesmo tempo? Então, num cenário de futuro, organizações como
OMC, Organização Mundial do Comércio, ou International Trade Commission nos Estados Unidos, elas estão ficando mais importante ou menos importante relativamente na história? Elas cumprem o seu papel, mas elas não são definitivas soluções. O que eu quero dizer com isso? A OMC se perde um pouco do seu ímpeto de ser o grande ente normalizador e normatizador, quer dizer, que coloca as relações comerciais internacionais segundo uma normalidade, as transações são realizadas sem que o unilateralismo prevaleça. Isso acontece sob normas mutuamente acordadas, ela perde um pouco o ímpeto dela nesse sentido, mas ela continua sendo como se fosse o órgão judiciário do comércio internacional por meio das soluções de controvérsias. Ganha força hoje a opção da normalização e da normatização via acordos regionais. Nós temos o Brasil como global player, como global trader, como considerado por muitos o celeiro do mundo no futuro próximo, tem que participar de todas essas discussões, de todos esses debates, com muita qualificação técnica, com muita firmeza, com muita atitude e consequências de longo prazo. Não pode ser episódico. Repito, a negociação com a União Europeia tem um sentido hoje tático, porque houve uma demanda muito grande a que o governo fizesse alguma negociação, qualquer negociação. Não pode ser visto assim. Tem que fazer sentido estratégico. Senão nós corremos o risco de atrelarmos o nosso setor produtivo a parceiros que talvez não sejam os mais dotados para o nosso momento econômico. Alberto, obrigado, é um prazer ter você aqui. Em 2014, nos dias 24 e 25 de março, tema de comércio internacional, todas essas discussões de acordos comerciais, bilaterais em relação ao Cone Sul e outros países vão ser discutidos. Eu tenho certeza que o apoio de vocês é fundamental para que essas discussões fiquem mais frequentes aqui no Brasil. É um prazer ter você aqui dentro do Global Agribusiness Forum e a gente volta na semana que vem com mais discussão de estratégia e visões de longo prazo para esse setor tão importante para o Brasil, que é o agronegócio. Obrigado e boa noite.